foi a sua opção pela carreira acadêmica e o engatar o mestrado logo depois da graduação e tudo isso? Eu entrei no curso de Relações Internacionais pensando na carreira diplomática. Eu acho que essa é a primeira coisa que aparece na cabeça das pessoas, né? Porque é uma carreira muito atrativa. Sim. Tanto financeiramente quanto em questões de status, né? A gente sempre tem essa ideia de que diplomata é um ser de outro mundo, que é muito inteligente, que vai viajar pelo mundo. Então eu entrei na carreira, nas relações internacionais, meio que pensando em possivelmente fazer isso. Sim. Mas eu comecei a ver que eu gostava muito de estudar, né? Eu sempre gostei muito de estudar, eu sempre fui boa aluna. Sim. E aí quando eu entrei na graduação, eu comecei a gostar muito de teoria, comecei a gostar muito dessas matérias de sociologia, antropologia, ciência política. E aí eu fui vendo que a carreira acadêmica era o que me daria maior oportunidade de aprofundar esses temas dentro de um mercado de trabalho, né? E eu comecei a me interessar por isso e eu comecei a entender a parte ruim da carreira diplomática. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de ter o controle sobre a minha vida e sobre os meus horários. Eu sempre gostei de, se hoje eu quero dormir, tudo bem, contanto que amanhã eu dê conta do recado. Sim. E eu comecei a ver que diplomata não ia poder fazer isso. E a carreira acadêmica me dá essa flexibilidade, que é algo que eu prezo muito. E eu fui optando pela carreira acadêmica por juntar todas essas coisas. Sim. E aí logo no segundo ano de faculdade eu acho que eu já direcionei a minha carreira para isso. Tanto que eu comecei a buscar bolsas de monitoria, bolsas de iniciação científica. Eu fui bolsista a faculdade inteira, tanto de monitoria quanto de iniciação científica, tanto na FRJ quanto na Unirio. Então eu consegui aprender bastante com os professores sobre atividades de pesquisa, sobre práticas de sala de aula. Desde a graduação eu dei aula por conta da monitoria. Então eu fui descobrindo a carreira meio que por aí. E aí eu comecei a ver que, enfim, por ter estudado na universidade pública, por ter passado pela experiência da universidade pública enquanto aluna, eu fiquei uma defensora muito grande da universidade pública. Eu acho que a universidade pública é um direito do povo brasileiro que a gente tem que cada vez mais lutar para democratizar o acesso e para ocupar o espaço. Sim. Então eu comecei a ver que eu ia me encontrar mais se a minha carreira profissional também fosse na universidade pública. Eu não fecho as portas para o ensino privado, mas eu tento direcionar para isso, assim, para eu de alguma forma retribuir para outros alunos o investimento que o governo brasileiro fez em mim. Né? Porque a universidade pública ela é gratuita só para o aluno, ela não é gratuita para o Brasil inteiro. Na verdade, ela não é gratuita, porque todos nós pagamos por ela de alguma forma. Sim. E aí, a carreira acadêmica na universidade pública brasileira exige uma formação a nível de doutorado, né? Os concursos públicos exigem. Sim. E como o salário não é alto, a gente ganha basicamente em remuneração por titulação. Então, o salário base ele não é alto, mas se você tiver um mestrado, se você tiver um doutorado, você vai ganhando adicional em cima da titulação no seu salário. Então, era o caminho mais promissor para a carreira que eu tinha escolhido para mim. E desde o final da faculdade eu já tinha consciência disso. Então, no meu último ano da faculdade, eu já estudei para provas de mestrado, foi uma loucura, porque era TCC com provas de mestrado tudo junto. Nossa. Mas aí eu consegui emendar uma coisa na outra. Como eu peguei a greve, eu colei grau no mês, entrei no mestrado no mês seguinte. E do mestrado também já preparei a minha entrada no doutorado. Eu, enfim, fiz o mestrado já pensando em como pegar a minha pesquisa do mestrado e ampliar ela para uma possível pesquisa de doutorado. Eu fiz o mestrado e o doutorado no mesmo lugar, com a mesma orientadora, que é a Maria Regina Soares de Lima. Queria que você falasse um pouco dela, assim, quem é essa pessoa na sua vida, como é que você conheceu ela? Sim, eu quando fui entrar no mestrado, eu escolhi o IESP. Eu fiz mestrado e faço doutorado no IESP, que é um Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ. Mais uma universidade pública, que eu queria ter a experiência de estudar. Quando eu estava vendo as minhas opções de mestrado e eu me deparei com o IESP, que é um instituto que junta ciência política e sociologia, e é um dos institutos mais bem conceituados pela avaliação da CAPES, né? Era nota máxima na CAPES na época que eu estava pesquisando. E a Maria Regina é uma grande referência bibliográfica para todo mundo que estuda relações internacionais, né? Ela já escreveu um pouco sobre tudo, ela foi uma grande vanguardista dentro
dentro do nosso campo acadêmico por ter escrito muitas coisas na década de 70, quando relações internacionais nem eram um campo acadêmico, assim, separado aqui no Brasil, por ser mulher, dentro de um espaço que não era muitas vezes aberto para as mulheres, por ela ter ido fazer o doutorado dela fora, num período em que isso era ainda muito mais difícil. Então ela sempre para mim foi essa grande figura intocável da acadêmica que eu queria ser um dia. E por incrível que pareça, ela não era nada de intocável, porque quando eu fui fazer a prova do mestrado para lá e eu precisava indicar um possível orientador, eu queria estudar com ela, né? Não tinha plano B. Ou era Maria Regina ou eu ia procurar outro lugar. Não que não tivesse outros bons professores lá, mas ela era a pessoa que eu queria para minha vida. Sim. E aí eu mandei um e-mail para ela, meio que na cara de pau, né? Me dizendo para ela quem eu era, como que eu tinha ouvido falar dela, em que contexto eu tinha lido os textos dela. Eu tinha tido vários professores na graduação que tinham sido orientandos dela também no mestrado e no doutorado, então as pessoas meio que circulam em volta dela, né? E aí eu mandei um e-mail para ela, ela foi super acessível, falou para mim que tinha muito interesse em saber sobre a minha pesquisa e sobre o que eu queria estudar, marcou uma reunião comigo. Eu fui encontrar com ela, sem nem saber se eu tinha passado para o mestrado ou não tinha. Aí expliquei para ela, em resumo, qual era o meu tema de interesse. Ela gostou. Ela me ajudou ali, sem nem saber se eu ia ser orientadora dela ou não, a delinear mais ou menos a minha pesquisa. E aí, quando eu passei no mestrado, ela me mandou um e-mail me dando parabéns e dizendo: esteja na minha sala tal dia e tal hora pra gente decidir o que vamos fazer da sua vida. Então, ela, desde o primeiro momento, foi uma pessoa que me abriu muitas portas, porque eu tive uma orientadora presente desde a minha primeira semana de aulas do mestrado, que não é uma realidade para muitos alunos. De cara, ela me chamou para fazer parte do grupo de pesquisa dela. Então, desde que eu entrei no mestrado em 2014, eu faço parte do mesmo grupo de pesquisa, que é o OPSA, o Observatório Político Sul-Americano, que a gente faz a cobertura da política dos países da América do Sul, e que é um grupo muito reconhecido e que me abre muitas portas, porque ser pesquisadora do OPSA também faz com que eu consiga financiamentos e participação de congressos e várias outras coisas. Então ela, sem nem me conhecer, sem nem saber se eu era uma pessoa competente ou não era, ela apostou em mim para ser orientanda dela e para trabalhar com ela. Então a gente construiu uma relação profissional muito boa, de muita confiança, porque ela sempre foi uma referência muito grande e trabalhar com ela foi muito que um sonho, mas a gente construiu uma relação pessoal assim perfeita, porque ela é extremamente acessível a mim. A gente conversa muito sobre a vida, sobre perspectivas. Ela me ajuda em tudo que ela pode, tudo que ela vê, que ela acha que pode me ajudar de alguma forma, ela me manda um WhatsApp, ela me manda um e-mail. Aí a gente tem uma relação profissional e pessoal muito boa. E eu acho que é muito por conta disso que a minha pós-graduação vem sendo um processo pacífico na minha vida, assim. A pós-graduação não é fácil. É um momento de muita pressão, de muita indefinição sobre o futuro, de muitos prazos a serem cumpridos dentro de uma universidade que é a UERJ, que gera muita instabilidade por conta das crises que vem passando. Sim. Então, vários amigos meus passaram por questões até mesmo psicológicas dentro desse processo. A saúde mental da pós-graduação é um tema extremamente sensível que deve ser encarado com seriedade. E eu acho que grande parte de eu ter passado, enfim, ilesa ninguém passa, mas de eu ter passado da pós-graduação com uma sanidade mental mais constituída, tem a ver com o fato de eu sempre ter tido um apoio, enfim, de uma mulher que eu admiro muito, de uma pesquisadora que eu admiro muito, e que nunca fez nenhum tipo de hierarquia e de diferença em relação a mim. Ela nunca me tratou como se ela soubesse mais do que eu, como se o meu tema de pesquisa não fosse válido, como se, enfim... Ela sempre disse pra mim que aprendia muito comigo e que eu acho que a gente sempre teve uma relação muito mútua, né? Sim. Então, ela é uma pessoa que eu quero ser pra alguém um dia o que ela foi pra mim, porque é muito bom. Tá. Outra experiência importante que você teve durante o mestrado foi entrar num coletivo feminista. Como foi isso? Por quê? Bom, eu fui uma criança da Zona Sul, né? Estudei em colégios particulares, fui criada numa família de classe média que conseguiu me dar
muitas perspectivas. Então tinha muita coisa que eu não me atentava, assim, para as relações cotidianas, né? E aí isso mudou um pouco quando eu entrei na universidade pública. Porque por mais que a universidade pública ainda seja muito elitizada e não tão democrática quanto a gente gostaria que fosse, eu comecei a entrar em contato com outras realidades de outras pessoas. E aí foi aí que eu comecei a ver certas experiências coletivas que vinham do fato de eu ser mulher com outras amigas minhas que passavam por coisas parecidas. E quando eu entrei na pós-graduação, isso tomou uma outra dimensão. Porque é quando você meio que passa a considerar que você está na vida adulta, né? Que você tem que agora, de fato, definir a sua trajetória dali pra frente. Como quase todo mundo que entra no mestrado, no doutorado acadêmico, que é o tipo de mestrado e doutorado que eu faço, tem a perspectiva de seguir a carreira acadêmica, eu comecei a ver que o mundo acadêmico, ele era um pouco hostil a mim, ao fato de eu ser mulher. Então eu comecei a ver, por exemplo, que eu tinha poucas professoras mulheres. Eu comecei a ver, por exemplo, que eu ia para os congressos e que eu era muito mais interrompida do que os homens que estavam no mesmo espaço que eu. Que muitas vezes eu falava alguma coisa, um homem vinha depois, falava exatamente a mesma coisa que eu tinha acabado de falar e o crédito era dado a ele. Eu vi muitas vezes que pelo fato de eu falar sobre temas de segurança, eu era a única mulher do meu círculo de debates. E eu era considerada alguém que tinha ideias menos relevantes para aquele debate, que eu era meio café com leite, assim, no meio dos militares e no meio daqueles professores muito experientes, com anos de carreira. E aí, enquanto isso é uma experiência individual, você fica achando que, eu dei azar, eu tava numa mesa que as pessoas não eram tão simpáticas. Sim. Eu fui interrompida porque talvez eu não soubesse muito bem mesmo sobre o que eu estava falando. Aí a gente começa com a síndrome do impostor, com aquela coisa de que talvez eu não seja tão boa assim. Sim. E aí, pro mal dos homens, quando as mulheres conversam, a gente começa a perceber que isso não é uma experiência individual. Eu comecei a conversar com uma amiga sobre isso, com outra amiga sobre isso, com outra amiga sobre isso. E a gente chegou à conclusão de que, de fato, isso era algo estrutural. De que a dificuldade de inserção das mulheres no mercado acadêmico estava relacionada com todo um histórico de formação das universidades, que foi um ambiente conservador, que foi um ambiente machista, que foi um ambiente misógino, como ainda é, apesar da gente ter tido avanços em certas áreas, ainda é um espaço em que as mulheres têm uma dificuldade de acesso muito maior, e não só assim pela universidade em si, mas pela própria sociabilidade que, enfim, dificultou durante muito tempo, que as mulheres pudessem chegar ao doutorado e, portanto, pudessem pleitear essas vagas dentro da universidade. Então, quando a gente começou a compartilhar essas experiências, o coletivo feminista do IESP foi formado. A gente deu o nome do coletivo feminista do IESP de Virginia Leone Bicudo, que foi a primeira mulher cientista social a, de fato, entrar na universidade e lutar por isso lá dentro. Então, a gente começou a fazer diversas atividades para conscientizar os nossos professores e os nossos amigos da pós-graduação de como certas coisas que eles faziam, apesar deles não acharem, eram machistas sim e prejudicavam a nossa inserção profissional. Então, o coletivo me ajudou muito no sentido de eu ver que eu não estava sozinha, né? De que eu não devo questionar as minhas habilidades, de que as pessoas questionarem elas, os homens em geral questionarem muitas coisas que eu falo, vem do fato de que é muito mais fácil para eles me questionarem do que questionarem uns aos outros, de que muitas vezes as pessoas se autoafirmam tentando diminuir a opinião do outro e é mais fácil você tentar diminuir quem está numa posição de fragilidade. Sim. E, enfim, as mulheres socialmente são instruídas a não debaterem, a não baterem de frente com os homens, a sempre serem submissas. Então os homens sempre acharam na gente esse papel de pessoa mais fácil de moldar, né? E aí, dentro do coletivo, a gente começou a conversar muito sobre isso e a ver como que, de fato, a universidade é um espaço de resistência e como que a gente deve usar isso de alguma forma ao nosso favor para que as próximas gerações encontrem um ambiente um pouco menos hostil do que aqueles que foi apresentado a nós.
Então, acho que foi nesse sentido que o coletivo me ajudou, pela própria palavra coletivo. De eu ter visto que a minha luta não é individual, de que juntas nós somos mais fortes, de que pelo apoio das minhas amigas eu consigo decifrar melhor certas atividades que acontecem comigo. A gente consegue identificar melhor o que é um assédio, tanto sexual quanto um assédio moral. A gente consegue identificar melhor o que é um homem te interrompendo, o que é um homem questionando as suas ideias, quando que isso é de fato pela divergência de ideias, ou quando que isso é uma imposição de gênero. Então, eu acho que isso é mais fácil quando a gente faz isso em conjunto. Por isso que o coletivo é tão importante para a minha vida. Eu sei que a UF tem um coletivo de mulheres também, no curso de AI. Sim. E eu acho extremamente importante que venham outros, que tenham o coletivo negro, o coletivo LGBT, o coletivo dos indígenas, porque quando a gente se organiza, quando a gente fala em voz alta sobre os nossos problemas, parece que aquilo toma mais forma, né? Então, esse espaço de debate entre iguais, ele é essencial para a formação cidadã das pessoas mesmo. E fazendo um parênteses, antes de você entrar no mestrado, você viveu, como todos nós, junho de 2013. Como foi isso para você como estudante de ciência política e até como cidadã brasileira? Junho de 2013 eu acho que é um dos temas que mais gera debate dentro da ciência política. Das pessoas que estudam comigo, tem gente que defende, por exemplo, que junho de 2013 foi comprado pelos Estados Unidos, e tem gente que fala que junho de 2013 foi um movimento popular autônomo da sociedade civil. Você foi às ruas? Eu fui às ruas, não tanto quanto eu gostaria, porque como eu falei, como você acabou de falar, foi antes de eu entrar na pós-graduação, Então eu tinha um pouco uma noção de participação cidadã mais restrita do que a que eu tenho hoje. Sim. E eu acho que o que me segurou um pouco de participar desse momento mais efetivamente foi não entender muito bem o que estava acontecendo, né? E eu acho que a gente não entende até hoje. Exatamente. Mas eu não sabia muito bem o que estava acontecendo. Convoca uma manifestação e as pessoas transformaram a manifestação numa micareta, tomando Skol Beats, né? A verdade foi essa. Em alguns momentos, sem tirar logo o peso político importante que várias pessoas participaram do movimento. Então eu acabei participando mais de atividades localizadas dentro da universidade, do que de ir para Rio Branco, de fato, porque eu não sabia muito bem o que estava acontecendo, era pelos 20 centavos ou não era, sempre ficou aquela coisa meio no ar. Mas junho de 2013 eu acho que ele foi importante para a gente questionar muita coisa dentro da política. A gente está comemorando agora, né, 5 anos desse movimento, e eu acho que ele mostrou pra gente de alguma forma, mesmo que não tenha sido tão espontâneo assim da sociedade, como algumas pessoas questionam, Sim. Mas a gente mostrou tipo, pro mundo, eu acho que o papel simbólico do povo na rua, né, de como que as pessoas na rua, mostrando insatisfação com o que quer que seja, elas podem não ser ouvidas efetivamente para uma mudança de política, mas isso mostra para os governantes que tem alguma coisa errada, né? E eu acho que nós, enquanto brasileiros, nós fomos muito pouco às ruas ao longo da nossa história, né? Então, eu acho que junho de 2013, para a nossa geração, por exemplo, que não viveu as diretas já, mostrou o que é o povo ocupar o espaço público para mostrar descontentamento. Sim. Eu sei que cada um estava lá por um motivo, que cada um estava descontente com uma coisa diferente, foi um movimento meio descentralizado, de diversas formas, mas eu acho que foi importante para a gente entender, enquanto nova geração, o que é o povo na rua. Sim. Né? Enfim, tomara que, lógico que com menos contradições, que a gente tenha aprendido que o poder é do povo, né? A democracia, na verdade, não é só ir nas urnas de 4 em 4 anos e escolher governante, é o dia a dia, né? Sim. Aproveitando esse parênteses, você falou da Maria Regina, mas tem outra pessoa que é referência na sua vida, que é sua avó. Quem é a sua avó e por que é uma referência na sua vida? Bom, a minha avó também chama Mariana.